pessoal, aqui é o Thiago Penede. Esse é mais um novo vídeo do blog. Nós temos o Falando de, para mim e para vocês, um vídeo de resenhas, o blá blá blá, e esse é o nosso quinto vídeo do blog, que vai ser o Talvez Lerei, e esse é o de fevereiro. Muito bem. No Talvez Lerei, eu vou mostrar para vocês os livros que eu comecei em fevereiro, no começo, né, obviamente, de fevereiro, e o que eu tenho que ler até final de fevereiro. Do próximo mês, que vai ser em março, eu mostrei os que eu não consegui ler em fevereiro, que vão para março, obviamente, e um a mais de livros que eu vou ler em março, ou tentar. E para falar um pouquinho melhor sobre isso, antes disso, eu dividi meus livros em livros que eu tenho que ler a curto prazo, médio... Desculpa de novo. Curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Em curto prazo, eu botei os livros que pra mim, obviamente, se são curto prazo, que eu preciso muito ler antes. Tirando aqueles que eu tenho que comprar ainda e que eu não comprei. Os 3 livros primordiais para ler antes, na verdade são 2, são o The Star Won't Go Out, que eu estou lendo, eu espero ter terminado já nessa semana. Statistical Probability of Love at First Sight. Por quê? Porque eu comecei a ler, parei e tal, e eles são muito... assim, se eu comecei a parei, vou retornar a leitura pra ler. Então, e eu comecei e parei também em Doctor Who, Doctor Sleep, do Stephen King. Então, o Doctor Sleep, ele também vai ser o terceiro livro que eu irei ler em janeiro, que é muito importante. Mas aí eu tô pensando em ler no final de janeiro, no final, né, de janeiro, porque eu tenho outros livros já em curto prazo. E que é Revenge of the Girl with a Great Personality, da Elizabeth Gilbert, The Shadowhunters Codex, esses são os livros de curto prazo na minha listagem de livros para ler ainda. Eu tenho o Destrua Esse Diário, que chegou pra mim, mas bem, eu tenho esse livro, eu posso fazer enquanto eu leio os outros, então ele é de grande importância, mas é um livro que eu possa fazer junto com os outros, então ele não tá na lista de curto prazo. Livros de longo prazo, não, de médio prazo, me desculpem. Eu tenho, primeiramente, o The Cuckoo's Calling, do Robert Galbraith, que é na verdade a Rowling. E esse livro eu também comecei a ler, mas terminei. Então ele deve ficar para março, para eu ler em março. Eu tenho... eu não sei se esse eu posso botar agora. Eu tô botando em ordem dos que eu devo ler antes. Então eu vou botar esse, Novembro de 63, de Stephen King. Depois eu tenho... livros de médio prazo, então é difícil, porque podem ser longo prazo também, então não sei. Pode ser The Reckoning, o último dessa trilogia, então eu posso ler em março para terminar logo o último da trilogia, mas eu gosto, eu só tô falando assim, tô falando que tá enchendo, porque eu tô enrolando muito para terminar a trilogia. Eu poderia ter terminado antes, já que eu já tenho o livro. Tem A Espera de um Milagre, também de Stephen King, reparem no valor, com valor ainda. E tá, esses são os livros de médio prazo que eu tenho. De longo prazo, eu tenho um livro que eu comprei ainda na Bienal do ano passado, que é o Defiance, que eu não tô com vontade ainda muito de ler. Então ele vai ser tipo bem longo mesmo, aquele que você não tem livro nenhum pra ler e tem que ler esse. E esse na verdade deveria ser a médio prazo, porque eu deveria ter acabado esse livro há muitos e muitos anos atrás. Ele não pode fazer um ano aqui como não lido,
que é Les Miserables, que é do Victor Hugo. Eu tô doido pra terminar de ler esse livro. Eu nem tô na metade do livro, ele é enorme. Eu já li 400 páginas e nem na metade dele eu ainda tô. Mas eu tenho que ler esse livro e terminar ele e falar, gente, eu li um livro em inglês de 1000 e poucas páginas. 1200 páginas, na verdade. Então, esse vai para médio prazo, na verdade, e não longo prazo. Longo prazo, no final, longo prazo são os livros que eu tenho aqui, que eu deixei pra lá e joguei, assim, legal. E livros de longo prazo, pra mim, na verdade, são aqueles livros de quando você não tá com vontade ou não tem nenhum outro livro pra ler e tem que ler aquele. Esses são livros de longo prazo. Então, aqui tá na minha listagem e eu acabei não falando pra vocês qual livro eu vou ler, quais livros eu vou ler em janeiro. Assim, falei por alto, que são, eu tenho que ler, eu estou lendo This Star Won't Go Out. Eu vou, depois desse eu vou ler The Statistical Probability of Love at First Sight. Esses daqui eu leio em uma semana, os dois. Então, eu vou ver se eu consigo, em menos de uma semana, ler Doctor Sleep. Se eu passar de uma semana, eu paro Doctor Sleep de novo, já que temos 4 semanas em fevereiro. Então, na primeira semana são esses dois. Na segunda semana vai ser Doctor Sleep. Então, se eu não conseguir na segunda semana ler Doctor Sleep, vou passar para então, na terceira semana, Revenge of the Girl with a Great Personality, que vai ser em menos de uma semana também. Vou passar para The Shadowhunters Codex, que deve ser na mesma semana. E ainda sobra a terceira semana, talvez, para ler Doctor Sleep. E terminar logo em fevereiro com todos esses. Então é isso, pessoal. Esses são os livros que eu vou ler. Eu já me planejei. Eu vou seguir a risca. Vou mostrar pra vocês aqui no blog. Obviamente que eu tô seguindo a risca. Não posso me desenrolar de jeito nenhum. Se eu me desenrolar, falem comigo, por favor. Se bem que ninguém vai falar, então eu vou falar com ninguém. Tá, eu espero que falem, mas tudo bem. Então é isso. Esse Talvez Lerei termina por aqui. Tem várias coisas já prontas para essa semana. Espero que gostem. Até a próxima. Tchau.